Olá, povo de Deus, olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite para vocês, boa noite e começando mais uma semana, hoje, já terminando essa segunda-feira, mas lembrando que eu creio que Deus tem muito para ministrar aos nossos corações e eu quero incentivar você mesmo que tem acompanhado, tem estado aqui com a gente no programa Diário Divino, de segunda a segunda-feira, lembrando que aos sábados e aos domingos, programas especiais de meia hora para a glória de Deus, todos às 11h15 da noite. Divulgue para os seus amigos, para as suas amigas, fale a respeito do Diário Divino, para que mais pessoas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos disso, né? Tempos complicados. Já passamos por 2 anos de pandemia. Nós vemos agora essa guerra que está lá na Ucrânia, lá na Rússia, a inflação mundial e outros países aí estouradas. E o Brasil, em relação aos outros países, está muito bem, para a glória de Deus, em relação a muitos países que estão por aí. Porque nós estamos orando para que Deus venha abençoar a nossa nação. Agora, a vida ela é somente aquilo que nós estamos vendo ou aquilo que nós estamos ouvindo, se tratando das coisas deste mundo? Não. Nós somos pessoas passageiras. Nós nascemos e nós morremos. Isso é fato. E dentro dessa semana, eu quero me falar algo daquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje estava orando de manhã e Deus colocou algo no meu coração. Fale mais do meu filho. Fale mais do meu filho para os telespectadores. Eles precisam aprender mais sobre o meu filho, sobre Jesus. Quem é Jesus? Muitos sabem sobre políticas, sabem sobre economias, muitos sabem sobre história do Brasil, história do mundo, sabem de história sobre Maria, sobre Padre Cício, sobre São José. Muitos sabem histórias de muitas pessoas e como também de muitos santos, chamados de santos da terra. Mas eu quero saber se eles sabem a respeito do meu filho. Porque lá em João 3,16 diz o quê? E Deus amou o mundo de uma tal forma e de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Eles tenham a vida eterna. Isso é fato. E há pouco tempo foi comemorado a Semana Santa, sexta-feira da Paixão, sábado, aleluia, domingo de Páscoa, foi comemorado a morte e ressurreição de Jesus. De quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, lá na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 3:16, fala que Deus é um mistério. Deus fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós e Ele veio. E Ele estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo inteiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 em diante, e em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo inteiro. Agora, por que Deus fez isso? Primeiro, por causa do seu amor, o seu amor. Ele nos amou de tal forma, Ele nos amou de tal maneira, que Ele dá o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, por que isso foi necessário? Por que foi necessário o Senhor vir até essa terra, Deus se fazer carne, vir até nós e ter uma morte de cruz? Esta é a pergunta. Por quê? Por quê? Hein? A gente vai ver depois do intervalo. A gente vai para um curto, breve, rápido intervalo. Não sai daí não. Fica aqui com a gente. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração e nós vamos orar para que a nossa família se renda aos pés de Jesus. Amém? Sai daí não. Já voltamos. Que bênção, né? Já estamos aqui, já voltamos para a glória de Deus. Gente, por que foi necessário Deus vir até nós? Primeiro, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você vê isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 6 e 23, e diz que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus. Ele foi a propiciação, Ele que pelo seu sangue nós somos remidos de nossos pecados. Mas para isso a gente precisa voltar ao início de tudo, ao primeiro livro da Bíblia. Aonde, pastor? O livro de Gênesis. Você vê que Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tem um ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vê a oração sacerdotal de Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, no versículo 5, se não me falha a memória, quando Jesus Cristo diz assim, ó, Pai, me leva aquela glória que eu tinha contigo antes de que o mundo fosse criado. Meu Deus, que glória é essa, hein, gente? Que glória maravilhosa é essa? Eu quero voltar àquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Antes que o Senhor tivesse criado o mundo, era aquela glória. E é nessa glória que nós vamos estar com Ele, para a glória de Deus eternamente. Então, no livro de Gênesis, logo no capítulo 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tem um ponto. Nós não sabemos quanto tempo passou para depois vir aquela parte onde ele diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, a face, e a terra era vazia, ela era sem forma, não havia vida sobre ela, não tinha vida, ela era sem forma e vazia. Então Deus disse, haja. E aí nos versículos 1, tanto o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver a criação, Deus criando todas as coisas. E eu creio que Deus criou. Eu não tenho, irmãos, como crer, acreditar na teoria de um mortal, de um comedor de arroz e feijão que morreu, chamado Darwin, né? Darwin morreu e foi enterrado. E esse cara, né? Desculpa aí, mas inspirado pelo diabo, por Satanás, como os couro, lançou uma teoria que nós somos frutos, nós somos primatas, primos do macaco. E onde é que está o nosso rabo então? Né? Já que somos teorias, cadê? Porque o macaco ele tem rabo, tem cauda, rabo mesmo. E a gente tem? Não temos. Então nós não somos tolos, não somos idiotas. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E eu creio na criação. E há muitos cientistas que também creem no criacionismo. Nem todos os cientistas creem no evolucionismo. Você sabia disso? Nem todos. E há Louis Pasteur, se não me falha a memória, é um que cria no criacionismo. E muitos outros, é igual essas teorias que tem nos dias de hoje. Então Deus criou, Deus formou tudo. E Deus viu que era bom, que era maravilhoso. Deus viu que era bom o que Ele criou, o que Ele formou, o que Ele idealizou. E depois Ele vai e cria também um homem, e o homem vem do barro, Ele põe a mão, o homem está ali, está diante dele, então Ele sopra em suas narinas, dá a vida, dá autoridade ao homem chamado Adão. Adão vai fazer o quê? Adão vai dar nome aos animais que o Senhor também criara. Lá em Gênesis 2, versículo 18, passam diante dele todos os animais, mas Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Por isso que não é bom que o homem ande só. E Deus foi o quê? Então fez com que o homem, Adão, caísse num sono profundo. E o Senhor faz a primeira cirurgia na terra e tira de uma de suas costelas. E das suas costelas faz dela uma mulher. E o Adão fica felicíssimo, fica maravilhado quando vê aquela formosura diante dele, se apaixonou. Quando olhou nos olhos foi amor à primeira vista, ficou alegre, feliz, porque Deus criou, pensa numa princesa para Adão. Adão partiu logo para dentro, meu irmão, e aí foi para cima. Foi o primeiro casamento, a união que Deus fez entre Adão e Eva. Essa é a história. Só que tem um ser que não quer ver que as pessoas tenham união, não quer que as pessoas tenham comunhão, não quer que as pessoas tenham paz, não quer que as pessoas tenham alegria, não quer que as pessoas vivam, tenham esperança. Esse ser invejoso, que é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que ele é o pai da mentira. E esse pai da mentira, esse infeliz, invejoso, né? O que ele faz? Ele vai entrar ali no jardim do Éden e vai convencer a mulher. Vai mostrar de um fruto que eles não podiam comer. Deus criou um jardim, deu tudo para o homem, mas tinha uma apenas, uma coisa que eles não podiam tocar,
naquela árvore que estava ali no centro, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas Satanás fala o que para a mulher? Disse Deus, né? Se você comer daquela árvore, você vai se tornar igual a ele, você vai ter conhecimento. Não foi o que Deus disse? Então ele entra na mente da mulher e seduz a mulher. A mulher cai na sedução do diabo. E depois Adão também foi seduzido. E ambos caíram, ambos pecaram. E aí depois eles são o quê? Separados de Deus. Precisava de muitos programas para falar só dessa situação. Eu preguei na Logos alguns programas contando essa história sobre a nudez do ser humano. Então, aí eles caem. E aí por isso que é o quê? Está escrito lá em Romanos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. De lá para cá o homem inventou muitas coisas, muitas filosofias, muitas religiões. O homem tem uma necessidade do que é espiritual. O homem tem uma necessidade daquilo que é eterno. Por quê? Porque Deus deixou dentro dele. Deus deixou dentro do ser humano. Tudo bem que tem tem uma esfera de pessoas que não creem. Eles se denominam ateus, mas coloca numa jaula com os pitbull que rapidamente vai deixar de ser ateu. Quando está dentro do avião, o avião vai cair! Rapidinho começa a rezar, a orar, a chamar por Deus, por Ave Maria, Santa Maria, aí vai para um monte de coisa, chama por Jesus. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Tem gente que acha bonito ser esquisitíssimo espiritualmente falando, né? Para com essa ladainha, meu irmão. Todo ser humano, o cara tem medo de morrer e fica, eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Coloca dentro de uma jaula com um pitbull, você vai ver ele clamando por Deus, rapidamente. Então, Deus fez tudo belo e maravilhoso, mas o diabo veio, Jesus falou sobre ele lá em João 10:10, veio com o único objetivo de matar, de roubar e de destruir. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como está a tua casa hoje, a sua família hoje, como você está lidando com os seus filhos, com os seus pais. Eu já tenho dito, pais de joelhos, filhos de pé. O problema é que nós não usamos as armas de Deus, não cremos naquilo que Deus colocou em nossas mãos, e aí é onde nós vacilamos, aí é onde nós caímos, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, amém? Essa semana, meu irmão, Deus vai falar muito ao coração, tá bom? A gente vai orar, mas antes de nós orarmos, eu preciso falar do nosso patrocinador, é isso aí! Zelo, Grupo Zelo, entrou lá no site grupozelo.com, o maior agrupamento de funerárias e cemitérios do Brasil, Grupo Zelo. Então faça o melhor plano de assistência familiar do Brasil, Grupo Zelo.com, ou ligue 3487-7272, é isso aí, povo de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu, em nome de Jesus. Bendito Deus, Espírito Santo, Senhor, nós aprendemos com Cristo, aproveite as oportunidades. Quantas milhares de pessoas estão nos assistindo nesse momento, Espírito Santo. O Senhor conhece a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa família, desse casal, desse senhor, dessa senhora. Espírito Santo, que todos sejam tomados desde a planta dos pés ao alto da cabeça e toda a escama da incredulidade caia por terra, todas as fortalezas do diabo sejam demolidas, sejam destruídas e que haja salvação nesse lar, salvação nessa casa e que todos sejam atentos para a eternidade com Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fiquem firmes e lembre-se sempre que Jesus te ama!